Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast 60 Mais, direto aqui da Voa Filmes, em Floripa. Eu sou Simone Ritter e a partir de agora eu vou conversar com uma pessoa muito especial e muito querida aqui da nossa comunidade, que é a Cristiane Lopes, que é RP e promoter da CL Eventos. Cristiane, em 1993, após 11 anos de casamento e uma filha de 9 anos, ela recebe um convite para trabalhar no Rio de Janeiro na área corporativa. Após 20 anos, entre Rio, Inglaterra e Curitiba, Cris retorna então a Floripa, onde passa a atuar na área de eventos. E eu tenho a alegria agora de receber a Cristiane Lopes, mais conhecida como Cris. Tudo bem, Cris? Uma alegria te receber aqui. Tudo bem com você? Um prazer, quando eu recebi o convite de vocês e para contar um pouquinho da minha história. Vai ser maravilhoso, com certeza. Com certeza. E aqui a gente escolhe os convidados a dedo e Cris também não podia fugir dessa regra. Cris, que honra. 64, como é que você está sentindo a sua maturidade? Olha, o tempo passa muito rápido, né, Simone? Né? E quando você está sempre ocupada em viver, você não sente muito o passar do tempo, né? Só quando você olha para os seus filhos, você vê que eu tenho uma filha de 42 anos e você fala, puxa, parece que foi ontem, né, que ela nasceu. Então eu encaro a maturidade de uma maneira muito madura, né? É o que tem para hoje, é o que tem para o momento e viver cada dia um dia. Eu acho que isso é o mais importante. Eu ia fazer essa pergunta mais lá para frente, mas eu vou aproveitar agora esse gancho e fazer agora. Você estava me comentando aqui nos bastidores que você tira todas as manhãs para cuidar da sua saúde física e mental. E eu achei isso sensacional. Eu quero saber qual é a sua rotina, como é que você se cuida, porque você, além de estar belíssima, você está muito bem, você passa, assim, uma tranquilidade, uma calma, você medita, você faz musculação, enfim, quais são os cuidados que você tem para ter uma maturidade, uma longevidade saudável? Olha, meditação eu já tentei e nunca consegui. Eu acho meditação uma coisa muito difícil, porque eu sou uma pessoa assim muito rápida, né? Então, para meditar é uma coisa um pouco mais complicada. Mas eu acho que para quem trabalha com eventos especificamente, né, a adrenalina, ela acontece o tempo inteiro. Tem o pré-evento, tem o pós-evento. Então, assim, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu preciso cuidar da minha saúde física e mental para poder tocar a minha vida profissional e pessoal. Então, assim, eu tenho uma rotina que eu não quebro e todo mundo já sabe, as pessoas nem me procuram quase pela parte da manhã, que é tomar meu café da manhã, ir para academia, fazer um cardio, fazer 50 minutos de esteira, né, um pouco de musculação, que é importante. Que é muito importante, né? E isso automaticamente ajuda na sua saúde mental. Essa é a grande verdade, né? Eu conheço pessoas que têm a minha idade e que têm cara de 80 anos, né? Sedentárias, né? Que não cuidam da saúde, estão acima do peso. Então, eu sou uma pessoa muito vaidosa, mas eu acho que isso é fundamental, nem tanto para a estética, mas muito mais para a saúde mesmo, né? E a cabeça tem que estar em dia também, né, Simone? Principalmente. Eu tive aqui a alegria de receber o Dr. Davi Vidigal semana passada, e ele é médico psiquiatra, ele justamente falou exatamente isso, que ele não acha que prescrever medicamentos antidepressivos à torta direita seja um bom caminho, até porque muitos casos diagnosticados de depressão não são depressão. E ele falou justamente o que você está falando, e eu acho muito legal, é importante a gente frisar isso, Cris, que são você ter cuidados com o corpo. Se não pode ir na academia, não tem academia perto da sua casa, hoje no YouTube tem vários vídeos trazendo, né, exercícios, evidentemente que você tem que ter primeiro acompanhamento médico antes de fazer isso, para saber suas condições físicas, que nós estamos falando aqui de 60 a mais, a gente também não pode ser negligente, né? Mas é muito importante você se mexer. E a musculação, também ouvi um médico essa semana que disse, você não tem opção. É fazer ou fazer a musculação. Verdade. Então, assim, esses cuidados que você tem. Você falou do café da manhã. O que você come de manhã? O café da manhã é super saudável, né? Eu sou daquela política de que a gente tem que estar bem munida, né? Para aguentar o tranco do dia a dia, né? Então, assim, eu gosto de um ovo mexido, um café com leite,
um mamãozinho papaya com chia, uma torradinha. É basicamente isso que eu como todos os dias. E eu adoro. É mais natural, né? É mais natural e leve também. Leve. Que não, né? Não, eu adoro um pão, né? Então tem que cuidar um pouco do pão. Mas enfim, eu acho que a saúde mental está muito ligada à saúde física e vice-versa. Porque a vida da gente é um tripé, né, Simone? Você tem a saúde, você tem o teu trabalho, você tem o teu relacionamento, seja afetivo, seja o que for. Se algum deles está desestabilizado, a tua vida opa, né, alguma coisa está errada. Então, eu acho que primar pela saúde é fundamental. Mas eu acho também, Cris, o que você fala é correto, eu não tenho que discutir em cima, mas também com a maturidade, eu penso que a maturidade traz uma sabedoria, uma calma, né? Com certeza. A gente passa a escolher as brigas que a gente entra, né? Então, isso também é muito interessante, isso é muito importante para a saúde mental, né? Para a sanidade mental da gente. E outra coisa que eu acho muito importante, e nós duas fazemos isso nos nossos 60 mais, né? Eu com 60, você está com 64, eu tinha te diminuído, 63, você está com 64, o ano que eu nasci. Você fez uma transição de carreira, você era do mundo corporativo, né? E você, então, fez uma transição de carreira. Quando você volta, você estava em Curitiba, né? Rio de Janeiro, Inglaterra. Curitiba, Eu achei interessante que você falou que tirou um ano sabático na Inglaterra, é isso? Sim. Após o Rio de Janeiro. Sim. Como que foi esse período? Eu estava num relacionamento e aí, na época, a pessoa foi transferida para lá, era um executivo, e eu acabei, então... Acompanhando e ficando um ano da minha vida, assim, realmente fazendo as coisas que eu curtia fazer, né? E, enfim, e para depois voltar, então, para as minhas atividades, né? Mas eu acho que, acima de tudo, quando eu voltei para Florianópolis, depois de 20 anos, a coisa mais importante é você ter a humildade de entender que não interessa que você teve 20 anos com bom salário, né? com um networking maravilhoso, né? Aprendi, tenho influência no espanhol e no inglês, né? Fiz faculdade de letras em inglês. Enfim, e trabalhei sempre, meus chefes foram executivos estrangeiros. Na Nissan trabalhei com um japonês que só falava inglês, né? Então eu acho que essa transição quando você tem humildade para saber que você está vindo para um mercado bem mais restritivo, né? Olha, Cris, eu quero muito você, mas eu não posso te pagar o que você recebia no último destino, Curitiba no caso, né? Tudo bem, não tem problema. Eu acho que para você entrar no mercado que até então novo, né? Porque você está voltando, eu acho que a humildade é isso. É você primeiro entrar no mercado e depois ver o que está acontecendo ao redor e tocar a ficha. E foi o que eu fiz. E aí, quando você fez essa transição do mundo corporativo para esse novo universo, né? De eventos aqui em Florianópolis, você tinha já 50 e alguma coisa, né? Então, eu achei interessante isso, que muitas pessoas acham que após os 50, né, você não pode mais, já não dá mais tempo. E, enfim, sempre há tempo, né? Com certeza. Curiosamente, eu assisti ontem um vídeo, acho que foi no Instagram, maravilhoso, de um senhor de 75 anos, que ele foi alto executivo do Bradesco, uma coisa assim, de um grande banco, eu creio que do Bradesco, muitos anos. E quando ele se aposentou, ele resolveu fazer medicina, que era o sonho dele. E ele está, 73, ele se forma com 75. Aí perguntaram, onde é que o senhor vai trabalhar com 75 anos? Porque no SUS você, com 75, já tem que se aposentar, você não pode mais trabalhar como médico. Ele disse, eu vou trabalhar voluntariamente, lá no meu sítio, onde eu tenho uma comunidade bem pobre, e lá eu vou tratar das pessoas que não têm condições de pagar uma medicina privada ou não podem esperar pelo SUS. Eu achei aquilo tão maravilhoso, o exemplo desse médico. Até gostaria de encontrá-lo para conversar com a gente aqui, nem que fosse virtualmente, porque esse tipo de exemplo, esse tipo de inspiração é que me interessa trazer aqui. E por isso também trouxe você hoje. Isso me interessa mostrar para a nossa audiência que você sempre tem tempo para recomeçar. E embora tenha sido outra carreira, vou ganhar menos, enfim, mas você volta para sua terra natal, né, com a sua filha já moça, né? E aí vai para esse novo, digamos, novo
novo ramo, né, de atividade, né? novo cenário, e que é digamos assim, é bem divertido, né? É desafiador, né? Que eu acho o seguinte, você tem duas opções na vida, ou você fica estagnada, ou você se recicla. E eu optei por reciclar. Foi o que você fez. É porque sempre foi meu temperamento. Eu acho que ficar esperando as coisas acontecerem não é o meu temperamento, né? Tanto que eu acho que o que eu hoje tenho hoje, né, na minha vida profissional é fruto de todas as coisas que eu fui atrás, né? Independente de idade. Eu nunca vi a idade como um empecilho. Nunca. E você sentiu por parte das pessoas um etarismo? Olha, por incrível que pareça, no meu caso, não. Né? As pessoas dizem, puxa, mas você está tão bem, aquela história, você está tão bem para a tua idade, né? Eu não sei se isso é elogio, tá? Não, exatamente, eu também acho que em alguns momentos não é não, mas eu digo assim, eu acho que eu sou uma pessoa de 64 anos com uma mentalidade muito jovem, e eu convivi muito nas empresas que eu trabalhei, tanto no Rio de Janeiro, mais jovens. Com pessoas muito jovens, na área de marketing. Eu trabalhei com lançamento de produtos na Coca-Cola, na Souza Cruz, na Nissan do Brasil, né? Enfim, então eu acho que o meu mundo sempre foi essa coisa de reciclar, de estar no meio de gente jovem, né? E isso me ajudou muito também, né? E outra coisa, né, Cris? A gente não envelhece na cabeça, né? Com certeza. Você tem jovens de 30 anos que são velhos, né? Exatamente. Né? Cansados, né? Isso é interessante. A gente estava falando de etarismo, então o que eu acho interessante, que a gente aqui nos bastidores falando, sobre como está crescendo o interesse das pessoas em se informar mais, né? Como, Sim. por exemplo, o nosso podcast, que é o primeiro de Floripa, né? A gente tem a honra de inaugurar esse formato em podcast na área da maturidade e longevidade. Muito interessante esse projeto. A gente é um propósito aqui da Voa Filmes e meu também, pessoal, né? Até porque eu justamente estou vivendo isso agora. E o mais incrível é que justamente eu estou trabalhando por conta de ter 60 anos, o que eu acho isso maravilhoso. Então, eu realmente não estou sentindo etarismo, graças a Deus. Mas não é bem a realidade, a gente sabe disso. Eu acho que principalmente as mulheres, e as mulheres 50 a mais, 60 a mais, a gente está falando aqui que nós somos privilegiadas, mas não é uma realidade que se vê lá fora. Como é que você vê isso lá fora? Eu sempre acho que você consegue se encaixar em algum segmento se você realmente tiver afim, sabe? Eu acho que essa coisa de ficar em casa se lamentando, eu acho que hoje as mulheres, né, principalmente, né, estamos aqui falando da minha história de vida, a mulher não quer mais ficar em casa esperando os filhos crescerem, né? Eu acho que hoje tem um leque de oportunidades, ou você montar o teu negócio. Claro que quem a vida inteira teve carteira assinada, como eu, trabalhando de multinacional, de repente você tem que manter, né, como autônoma, né, manter Sim. o teu negócio, não é fácil, né? Mas eu acho que a partir do momento que você cria um ambiente onde as pessoas veem em você uma credibilidade, olha, eu vou chamar a Cris porque a gente está vendo um trabalho, eu sou muito séria no meu trabalho, eu levo muito a sério, porque eu fico pensando assim, eu fico me colocando no lugar do cliente, né? Porque você, quando trabalha com eventos, você está realizando sonhos. Eu não faço casamento, fiz agora em novembro, para uma amiga minha numa situação completamente diferente, ela já estava com os filhinhos pequenos, e aí na pandemia não conseguiu casar, e eu fiz, né, não sou cerimonialista de casamento, Sim. né? Enfim, mas organizo a parte social, né? Mas eu acho que quem é organizador de eventos... Você já tem aquela expertise que e te tem dá a responsabilidade, né? do sonho, né? Isso. Eu acho que deve ser frustrante para alguém, nunca me aconteceu, espero que nunca aconteça, de dizer assim, puxa vida, olha, não quero a Cris nunca mais para realizar algum evento para mim, né? Então, eu gosto muito dos eventos culturais, eu acho que a gente tem muito evento de moda em Florianópolis, né? Onde a pessoa vai lá, e aí eu acho maravilhoso também, mas a pessoa fica ali tomando seu espumante, vendo roupa e tal.
eu queria trazer algo novo, né, culturalmente falando, em que a pessoa saísse do ambiente e dissesse, puxa, que legal, eu saí daqui com uma bagagem, né, e Florianópolis estava carente disso. Por isso que quando eu criei o projeto com o Jazzin Gastrobar, há 4 anos atrás... Já ia chegar lá, isso. Desculpa, já entrei. Imagina. Porque é Você está atropelando a minha pauta. Desculpa. Não tem problema. Mas quando eu criei o Jazzin Talk, eu vi a necessidade, eu como organizadora de eventos, de um evento cultural. E eu trouxe para um ambiente que só tinha jovens, eu trouxe pessoas de, vamos falar de etarismo, 60, 70, 80 anos. Um público feminino que nunca tinha entrado num espaço que era de jazz, que com fama de que só à noite era para gente jovem. Não, hoje, né, frequenta-se assim, pessoas por quê? Porque culturalmente falando havia uma necessidade e tem uma demanda. Eu vejo por isso. Eu percebo em Florianópolis, e vai aqui uma crítica, tá? Que tem poucos ambientes para pessoas maduras se encontrarem, que a gente sente falta disso, né? Eu acho que quem tem 50 mais, 60 mais, eu pessoalmente e a minha turma, digamos assim, as minhas amigas, a gente não gosta de ir num lugar onde não tenha um público-alvo da nossa faixa etária, né? Que a gente possa se conectar, possa interagir, enfim. Não estou dizendo que seja uma regra, mas... E aí você, inaugurando há 4 anos o Jazzin, que seria uma entrevista mensal com alguma personalidade da cidade, é isso? Isso. Você passa, então, a agregar ali pessoas mais maduras, que encontram ali um ambiente onde elas possam se conectar, né? Exatamente. Isso é muito legal. Isso está carente em Floripa. Sim, é verdade. E eu faço um resgate de pessoas da cidade que são referência em algum segmento. Sensacional. Né? Então, por exemplo, ontem foi o meu primeiro talk do ano, foi com o Dr. Jorge Bornhausen. Né? Político. Eu não costumo político, né? Não costumo envolver política nem religião nos meus talks, né? Sou procurada para isso, mas não faço. Mas o Dr. Jorge foi uma exceção por ser um ícone da política nacional, né? Claro, não só catarinense, né? E foi um sucesso. Então, acho que as pessoas têm essa carência de cultura, de arte. As pessoas reclamam, eu vou para Curitiba para ver, né, uma boa peça, eu vou para Curitiba, né, ou para Porto Alegre, enfim. Eu acho que hoje Floripa já cresceu bastante nesse segmento, mas ainda tem campo. Eu acho que ainda tem campo, sempre tem campo, né? Eu acho assim, você sair de casa e voltar para casa e pensar, puxa, que legal, eu saí daqui com conteúdo, aprendi alguma coisa, né? Claro que a pessoa vai participar de um evento se aquilo foi interesse, o tema foi interesse dela, é óbvio, né? Claro. Mas eu tenho atingido um público com uma idade, assim, terceira idade mesmo, assim, 60, 70, 80 anos. A minha mãe é minha maior fã, ela vai a todos os meus talks. Que idade tem sua mãe? Ela tem 85 e ela é um exemplo para mim. Como é que é o nome da sua mãe? Vera. Olha que gracinha. Minha mãe é um exemplo para mim. Todo mundo fala, Cris, a tua mãe tem todas as fotos dos teus eventos ali, principalmente do Jazzin culturais. Prestigia a filha sempre. Que legal. Porque ela também é um exemplo para mim, uma pessoa que ficou viúva muito cedo e teve que criar 2 filhas. E se virar... Foi mãe solo também? Foi, né? Porque meu pai faleceu, eu era muito jovem, né? Então ela teve que tocar a vida dela. Então, assim, eu tenho muito perto de mim um exemplo de alguém que... Forte, né? Que foi a luta, forte, Eu acho que isso eu carrego muito dela. E carrego muito do meu falecido pai, essa coisa de se comunicar e de conectar pessoas. Eu sempre gostei muito disso, meu pai era jornalista. Né? Você falou do seu avô, que o seu avô foi prefeito. Ele foi prefeito e ele que inaugurou foi Corpo de Bombeiros da cidade? Isso, a Polícia Militar, Coronel Lopes Vieira, tem uma rua ali perto da Presidente Coutinho, né? Era seu avô? É, meu avô, exatamente. Uma referência, né? Quando a política era uma política também bem séria, né? E naquele regime militar, né? Enfim... Então, eu tenho muitas referências, assim, né, de pessoas que foram à luta, né, que desafiaram, né, então... Você tocou antes num ponto muito legal, que você disse que você é muito procurada pela sua seriedade. E eu corroboro com o que você disse e você passa isso. E eu acho que isso também, claro que vai do caráter da pessoa, mas eu acho que a maturidade também, ela nos oferece esse plus.
uma pessoa da nossa idade, eu acredito que ela sabe que o tempo dela é mais curto, mais exíguo. Eu não tenho tempo a perder. Se é para fazer uma coisa, faça bem feita, né? Se é para fazer uma coisa, faça com prazer, né? Faça com amor, faça com capricho, né? Eu acho que é uma palavra que está faltando para muita gente, é capricho. Fazer aquilo que você faz, fazer com capricho, com amor. E isso, eu acho que a maturidade também lapida. Sim. Né? Não, eu acho que eu tenho sorte, Simone, de fazer o que eu gosto. Eu acho que aí é meio caminho andado, fazer o que se gosta. Olha, o que você está falando para mim é fundamental. Porque a gente vê muita gente infeliz, né, no seu trabalho. Quantas pessoas fazem, de fato, aquilo que elas gostam? Muito poucas. Muito poucas, muito poucas, Então, eu acho assim, infelizmente, se você tem uma habilidade, se foque nela. Exato. E eu me foco nela, né? Por exemplo, quando eu comecei a primeira entrevista, foi um desafio para mim. Eu falei, eu vou na época chamava-se Cris Lopes Convida. Depois, como fortaleci minha relação com o Jazzinho, mudamos para Jazzinho Top, porque eu já estou muito associada ao espaço, né? E para mim foi um desafio entrevistar, estar num palco, né, com luzes e microfone e tal. Como é que você se preparou para essa transição, Cris? Olha, eu te confesso que eu não me preparei. Eu acho que eu pensei assim, bom, se eu tenho uma habilidade de me comunicar com as pessoas, que é uma coisa que eu ouvi a minha vida inteira, eu vou explorar isso. Então, claro, se eu comparo o primeiro Jazzinho Talk que eu fiz com a galerista Helena Freta... querida Helena. Há 3 anos atrás, né? Falamos de arte, montamos um cenário lindo com obras de arte do Rodrigo de Aro, Martim Diário, foi maravilhoso. E eu comparo de ontem, do Dr. Jorge, eu estou infinitamente em outro patamar, né? Mas é aquela coisa, antes feito do que perfeito, né? Não, com certeza. Né? Tem que começar. Porque a gente, na verdade, vai aprendendo no caminho, né? Né? E o primeiro já foi um sucesso de público, com casa lotada, maravilha. Né? Olha, você está muito mais segura hoje, né? Com certeza. Então, acho assim, você vê né, assim, olha, eu poderia melhorar, então às vezes eu falava né, então, né, coisa de Florianópolis, de Manezinho, né? E aí Mas o gaúcho também tem, tá? Também tem. Né? Daí eu falei, gente, eu olhava os vídeos, não, esse né tem que sair da minha vida, né? Então, assim, eu acho que é meter as caras. Eu sou assim, Simone. Eu achei, assim, eu acho que isso é uma... Para você, para nossa audiência que está nos acompanhando aqui, isso aí é fundamental. Sabe, se você tem um sonho, não se prive, não se policie, não tenha preconceito com você próprio por conta de idade, não se limite, sabe? As pessoas têm medo, eu tenho medo de ser ridícula, eu tenho medo não sei o quê. Eu falei, olha, eu nunca tive medo disso. Primeiro, assim, eu acho que você tem que ter uma postura, né? Eu acho que eu não sou nenhuma sessentona, né? Entendeu? Eu sou uma pessoa assim, sou uma mulher moderna, né? Sou uma mulher para frente, eu me considero. Com bom senso, né? Com bom senso, exatamente, com bom senso. Eu acho que tem coisas, não por preconceito, mas eu acho que é uma questão que a maturidade traz para você. Né? É verdade. Então, muito legal, eu encaro isso com bastante seriedade, assim. E foi isso que me trouxe até onde eu estou. Eu ainda tenho um caminho, se Deus quiser, longo pela frente. Não sou perfeita, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que meter as caras mesmo e fazer com responsabilidade, né? Aquela velha história, né? Acreditar em si, né? Sim. Confiar no seu taco, né? Isso para mim é fundamental. Autoconfiança, amor próprio, eu acho que tudo na vida começa por aí, em qualquer idade. Sim. Né? Sim. Você se respeitar. Exatamente. Você se amar. E você também tem livre-arbítrio. Sim. Se você não está contente com o seu modus operandi, você pode mudar. Claro, olha que com maravilha! Né? Então a gente tem o livre-arbítrio, a gente está mudando todo dia. Não, com certeza. Eu acho que a vida é o eterno aprendizado mesmo, né? E você mesma que migrou de uma carreira para outra, enfim, e você ainda tem planos, né, para o futuro. O que você pensa assim em fazer ainda? Pois eu sou muito de viver um dia a cada dia. Eu acho que não faço muitos planos hoje não, Simone. Já fiz no passado. Talvez é uma coisa que a maturidade te dá também. Vamos vivendo um dia a cada vez. Deixa a vida te levar? Deixa a vida me levar, né? Fazendo o que eu estou fazendo. Se está dando certo,
vai em frente. Não vamos mexer em time que está ganhando. A gente pode dar um upgrade aí, né? Claro, sempre Sempre, né? Mas aquela coisa, não se martirizar, se cobrar tanto. As pessoas se cobram muito. Não. Isso envelhece. Já me cobrei muito. Eu acredito. Já me cobrei muito. Eu dizia, não, agora não. Acho que tem que ser assim. Se está funcionando, né? Eu gosto muito de críticas construtivas. Olha, Cris, você podia ter feito assim, assado. Eu analiso, vejo se tem sentido e... Se não tem, rasga ela. Exatamente. E se tem, incorpora. Exatamente. Melhora. E eu sou muito procurada por mulheres mais jovens que falam pra mim, Cris, puta que legal, você é uma inspiração pra gente. Isso é maravilhoso. Porque de desafiar, nossa, ela não tem medo e a gente tá aqui morrendo de medo. Mas claro, tudo isso é maturidade que traz, né? A maturidade é uma bênção. É uma bênção. E a gente tem que aproveitar, e não adianta ficar se lamuriando, que tá com dor no ciático, que tá com ruga, né? Eu sou uma pessoa vaidosa, né? Mas acho que tem alguns limites, né? Assim, para a vaidade da mulher também, né? Porque eu acho assim que tem aquele ditado que diz, né? Você tem 15 minutos para conhecer aquela mulher maravilhosa. Se ela não tiver algum conteúdo... Essa frase me faz lembrar de uma frase de Fernanda Montenegro que diz o seguinte: a beleza por si só não se sustenta mais do que 15 minutos. Não. Porque a pessoa tem que ter algo mais, né? Com certeza. Tem que ter algo mais além disso, além do... E é uma coisa que quando a gente é jovem, a gente, né? Enfim, a gente sabe que não pensava muito sobre isso. E quando a idade vai chegando, você se olha no espelho e às vezes, quem és tu, estranha? Mas a gente vai fazendo o que pode, vai melhorando aqui. Porque a saúde, se você cuidar da sua saúde, a saúde é uma caderneta de poupança, né? A gente tem que cuidar desde cedo, né? Eu acho que um dos propósitos também aqui do nosso podcast, do 60 Mais, e eu estou falando isso para mim também, tá, Cris? É a gente planejar a nossa maturidade, a nossa velhice. Eu não gosto dessa palavra velhice, eu prefiro usar maturidade. Planejar a nossa vida 60 mais. Fazer um planejamento financeiro, que é importantíssimo, né? Verdade, de saúde física e mental, de se alimentar. Hoje eu fiz o meu almoço, eu gosto muito de cozinhar e para mim é um hobby. Eu estava fazendo um feijãozinho tão gostoso, com abóbora, com milho, um arrozinho, uma couve colhida ali do meu vizinho que me deu. Que coisa maravilhosa, né? Ter uma comidinha assim, de verdade. A comidinha, aquela que Deus dá, né? Que vem da terra. É verdade. Quanto mais a gente se alimentar com coisas menos química, gente, pelo amor de Deus. Essa premissa pontua a minha vida desde sempre, né? Ter uma alimentação saudável. Sim. E isso as pessoas... Quando eu estou no supermercado, eu vejo aquele carrinho cheio de porcaria. Eu vejo crianças assim com os pais levando porcarias químicas para as crianças. Aquilo, sabe? Então a gente tem que, desde da mais tenra idade, cuidar da saúde para ter uma velhice mais saudável, para a gente se sentir mais... Porque você pode ser bonita em qualquer idade. Se você não... Cara, mas é tão inexorável o envelhecimento. Eu não sei se eu tenho um ponto de vista... diferente, mas eu tô lidando muito bem com as minhas rugas, com os meus cabelos brancos. Eu consigo ver muita beleza, assim, na terceira idade, não né? Eu acho que vamos trocar os remédios por uma academia, né? Boa. Porque eu acho que tem muita coisa, claro, que o remédio é essencial, né? Dependendo do caso, com certeza. Sim, né? Eu fui me descobrir agora, depois de mais velha, com hipertensa. Sempre com pressão baixa, enfim. Então, tem que tomar remédio, mas também faço a minha atividade física para que é uma ajuda sempre. Eu vejo nas academias, eu vejo aonde eu frequento, a terceira idade está plena ali. Você vê você vê os bombados, você vê gente jovem, mas você vê muita gente de idade, que eu acho uma graça. Tem senhores de 80 anos, que imagino que tem uns 80 anos, e que estão ali, às vezes, mais arcadinhos, mas fazendo uma musculação com personal. Então, assim, essa história do velho, né? Acho que mudou muito. Esse velho contemporâneo aí tá bombado, tá forte. Sim, a gente vê mais gente na beira-mar, o caminho na beira-mar, todo sábado e domingo. A gente vê muito mais gente de idade do que gente jovem, né? Se cuidando. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Se você quer ter uma longevidade... saudável, né? Saudável, com qualidade de vida, né? Tem que se cuidar. Tem que se cuidar, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. E manter a cabeça, sabe? Eu sou uma pessoa também
que eu, apesar de estar... As pessoas dizem, como é que você aguenta o seu pique? Porque as pessoas me veem sempre muito ativa, mas eu sou muito regrada. Além da minha atividade física de manhã, eu não sou uma pessoa festeira. Assim, vamos agora esticar para uma balada. Eu não faço isso. Né? Quando eu me casei muito jovem, eu tinha 20 anos, quando estava todo mundo na balada, eu estava embalando, porque eu já tinha uma filha, né? Entendeu? Então, assim, eu não tenho esse hábito. Então, eu gosto de um bom filme, Netflix, eu sou realmente a rainha do Netflix. Então, assim, eu tenho um ritmo de vida que me proporciona fazer todo o resto que eu preciso dar conta, né? Mas gosta mais do sosseguinho. Gosto, adoro. Eu tô mais para essa tribo também, tá? Claro, tomo um espumante com alguma amiga, um café, alguma coisa. Que é agradável. Você tocou num ponto muito importante, que é o fato de muitos idosos, não creio que seja hoje a maioria, aquele idoso que se trancafia, se afunda no sofá, se isola e não socializa com os amigos. Isso está provado pela medicina, que é muito importante essa socialização. Com certeza. Para o idoso não cair numa depressão. Não, com certeza. Então, essa sua vida dinâmica que você tem, movimentada, te possibilita esses encontros bacanas, né? Com certeza. Eu acho que essa coisa da conexão, o meu projeto é conectando pessoas, né? É conectar... Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você sempre aprende com alguém, seja mais jovem, seja mais velho que você está sempre aprendendo. Então, eu sou muito aberta para isso. Eu acho que a conexão é fundamental na vida do ser humano. Quem se isola vai viver do quê, né? O que vai sobrar, né? Vai envelhecer, vai ficar doente, e aí? Né? Olha, eu acho que você fez uma sábia escolha de voar aí pelo mundo dos eventos, que você realmente tem muito traquejo para isso. Quero agradecer a tua presença. Eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada. Eu acho que é um projeto muito bacana. Muito queria desejar sucesso para vocês também. Né? Muito obrigada, Cris. Muito obrigada mesmo. E obrigada a você que nos acompanhou até agora, nossa audiência querida. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. E eu quero agradecer mais uma vez a você e a você, audiência, pela companhia, por esse papo maravilhoso aqui na Voa Filmes, direto de Floripa. Muito obrigada, um abraço para você e até o próximo episódio.